With a major selection of the looks your kiddos love starting at just $4 in the Walmart app, a new school year means a stylish new them. Who knew? Find skater skirts and Crocs that say, I'm casual but cool. Sparkly sneakers that say, it's my classroom, you're just learning in it. And preppy polos that say, I'm the teacher's pet, even if they're mommy's menace at home. Find their favorite styles starting at just $4 in the app. The Walmart you thought you knew is now new. This episode is brought to you by Nespresso and Samra Origins by the Weekend Coffee Collection. Introducing Samra Origins. My collaboration with Nespresso is a connection to my roots, to my mother, Samra. Coffee that hits the right notes. It transports you. Crafted with unique notes and bold, soaring flavors. Experience a taste that moves you. Nespresso and Samra Origins. Discover more at Nespresso.com. Fala pessoal, aqui quem fala é o Fernando, o apresentador do podcast Receios Obscuros, e esse é o nosso episódio de número 10 do Receios do Além. Galera, durante todo o mês de outubro tá tendo um episódio por dia no meu podcast, o Receios Obscuros, então entrem lá e deem uma olhada, tá valendo muito a pena, são muitos episódios legais com temas diferentes, vocês vão curtir. E agora vamos para o nosso episódio com os relatos dos ouvintes. Começando. Relato A Voz que Me Chamou, parte 2. Enviado pelo Lucas. E para quem não ouviu a primeira parte do relato, tá no episódio anterior, o episódio 9, aqui do Receios do Além, e para vocês entenderem esse, é melhor ouvir o episódio anterior para pegar o contexto. Ele disse assim: Oi, Fernando. Então, vamos para a segunda parte do meu relato. Esclarecendo uma dúvida do relato anterior, após meu pai escutar alguém chamando-o no andar de baixo, dizendo ser a mãe dele, ele tentou abrir a porta a todo custo. Ele acabou dando um soco na porta de vidro, na altura da maçaneta, acreditando que conseguiria destravá-la do outro lado. Com isso, ele cortou todos os tendões e ligamentos da mão direita, originando todo aquele sangue no corredor da escada. Depois de uma semana difícil e pesada, meu pai recebeu alta. Meu irmão e minha irmã ficaram em casa, e eu, minha mãe e o motorista que trabalhava para nós na época, fomos buscar o meu pai. Ao chegarmos em casa, nos reunimos na sala, toda a minha família, juntamente com a irmã da minha mãe e o meu primo, para ouvir o que meu pai tinha a dizer sobre o ocorrido, o que o levou a socar a porta de vidro. Ele insistia em dizer que tinha ouvido sua mãe chamando por ele no andar de baixo. Enquanto eles conversavam sobre a situação, eu estava sentado no sofá da sala. Lembro-me de ter deitado no sofá e de ter adormecido rapidamente, mas depois só me lembro de acordar com todos na sala me olhando assustados e perguntando: O que foi isso, Lucas? Por que você disse aquelas coisas para o seu pai? Sem entender, perguntei: O que foi, mãe? Eu não me lembro. Só deitei um pouco. Logo, minha mãe respondeu: Você se levantou do sofá com um olhar frio, encarou seu pai e disse que ia matá-lo. Eu vou te matar, eu vou te matar. Eu jurei para minha mãe que não lembrava absolutamente de nada. Na mesma semana, minha mãe chamou o padre para rezar pela casa. Ele jogou água benta em todos os cômodos, rezando e clamando a Deus para que qualquer coisa ruim que estivesse naquele ambiente fosse embora. Após a visita do padre, aquele clima pesado e denso não estava mais presente. Meu pai continuou a beber, mas eu não sentia mais aquela mudança de presença de antes. Obrigado por ler o meu relato. Lucas, obrigado por enviar aí a continuação, explicando o meu questionamento aí do relato anterior, e realmente me pareceu alguma coisa ruim ali. Normalmente, quando uma pessoa bebe muito, faz coisas que trazem energia negativa para casa, ela acaba abrindo a defesa dela, né? E trazendo espíritos obsessores para casa. De repente, o que tinha aí era um espírito obsessor que se aproveitava aí desse momento de fraqueza. E quem sabe, nesse momento aí que você falou que ia matar o seu pai, você estava nesse transe aí, obviamente não era você, possivelmente era algum espírito ali se manifestando através de você, talvez esse obsessor mesmo que estava com seu pai aí. E agora o próximo relato, A Casa da Minha Madrinha, enviado pela Ana. Olá pessoal do Receios do Além. Me chamo Ana, sou do Rio Grande do Norte, atualmente moro em uma cidade no interior chamada Currais Novos.
Porém, essa é uma informação meio irrelevante, pois a minha experiência sobrenatural, digamos assim, aconteceu quando eu morava na capital, em Natal. Vamos começar contextualizando com o relato da minha mãe. Esse é um assunto sobre o qual ela não gosta muito de falar, mas desde que me contou, e especialmente depois que algo semelhante aconteceu comigo, decidi compartilhar, porque acho que as duas histórias estão interligadas. No relato da minha mãe, eu era recém-nascida, então, obviamente, não me lembro de nada. Quando eu nasci, minha mãe era, e ainda é, muito supersticiosa, e por isso demorou alguns meses para sair comigo, pois acreditava muito em mal-olhado e energias negativas. Desde que cresci, o único lugar onde ela ia comigo era na casa da minha madrinha. Naquela época, minha madrinha morava em uma casa grande e comprida, antiga, sendo uma das primeiras construções da região de Ponta Negra. Segundo ela, o terreno era enorme, tanto que ela construía algumas kitnets para alugar. Como mencionei, a casa era muito comprida e tinha um único corredor, que levava aos quartos e banheiros. O último quarto, no final do corredor, era o da minha madrinha. Ela sempre dizia que eu via e via coisas naquela casa, e nunca ficava sozinha lá. Minha mãe quase toda semana ia até lá, e, em uma dessas vezes, ela foi me colocar para dormir no quarto da minha madrinha, como de costume. Minha mãe me colocou na cama, cercada por travesseiros, e saiu do quarto, deixando a porta e a janela abertas, caso eu chorasse. Ela contou que, assim que saiu, sentiu um aperto no coração, mas ignorou e foi se juntar aos outros lá fora. Depois de um tempo, minha mãe começou a ouvir um choro de criança, mas disse que sabia que não era o meu. O som vinha de dentro da casa, então minha madrinha foi verificar se eu havia acordado. Ela voltou rapidamente e disse que eu estava dormindo do mesmo jeito. Embora minha mãe tenha achado estranho, não deu muita importância. Mais ou menos 1 hora depois, minha mãe começou a sentir um cheiro de queimado, mas apenas ela percebia. Isso começou a deixá-la muito agoniada, e o aperto no coração só aumentava. Então ela foi me checar. Quando chegou ao corredor, viu uma figura, como uma fumaça preta, entrando no quarto onde eu estava. Minha mãe se preparou para correr, e assim que deu o primeiro passo, a porta do quarto bateu com força e eu comecei a chorar. Era um choro desesperado, como se eu tivesse caído ou algo assim. Ela tentou abrir a porta, mas não conseguiu. Durante todo esse tempo, parecia que o ambiente estava isolado. Ninguém ouviu seu grito e nem o meu choro. Desesperada, minha mãe começou a orar, pedindo a Deus que me protegesse e afastasse qualquer coisa que estivesse ali. Em algum momento o choro parou e, sem qualquer esforço, a porta se abriu, como se nunca tivesse estado trancada. Eu estava no mesmo lugar, na mesma posição, dormindo tranquilamente, sem sinais de choro ou qualquer perturbação. Depois desse episódio, minha mãe passou a evitar ir à casa da minha madrinha. E, quando ia, era sem demora. Anos depois, minha madrinha descobriu que sua casa havia sido construída sobre um cemitério indígena. Ao saber disso, ela demoliu a casa e mexeu no terreno para retirar qualquer coisa que pudesse estar ali. Hoje em dia, ela mora no mesmo terreno, mas a casa foi reconstruída e dividida em 2 partes, dando uma delas para sua filha. Agora vamos para o meu relato. Isso aconteceu há 1 ano, quando fui passar uns dias na casa da minha madrinha durante as férias. Eu sou muito sensível a energias. Não costumo ver nada, graças a Deus, mas sinto. No 3º dia estava dormindo no quarto de hóspedes. Já havia sentido uma energia estranha na casa, talvez porque o meu padrinho bebe bastante, e às vezes eles discutem, o que pode atrair coisas negativas. Naquela madrugada, acordei muito suado e com calor. Detesto a sensação de suor. Então levantei, liguei o abajur e fiquei sentada na cama, esperando o momento para tomar banho. Logo percebi que a luz do abajur estava enfraquecendo até apagar. Achei que a lâmpada tivesse queimado, então liguei o abajur do outro lado da cama, mas o mesmo aconteceu. A partir desse momento, eu soube que algo não estava normal. Encostei-me na cama e comecei a observar o quarto. Mesmo sem o abajur, a luz dos postes entrava pela janela, então não estava completamente escuro. Enquanto observava,
Comecei a sentir um cheiro de queimado e me lembrei imediatamente do que minha mãe havia contado. Em seguida senti uma presença muito forte no quarto, algo que fazia o ar parecer pesado, quase sufocante. Então comecei a orar. Não sou religiosa, mas acredito no poder da oração, especialmente a de São Bento, que aprendi em latim aos 11 ou 12 anos. Assim que terminei a oração e disse amém, um dos abajures explodiu. Naquele momento, todo o peso no ar, o cheiro de queimado, tudo desapareceu. No entanto, antes de me recuperar do susto, ouvi claramente uma voz no quarto dizendo: "Você é daquelas difíceis, né?" Aquilo acabou comigo. Acendi a luz do quarto e liguei para o meu namorado da época. Ele era muito religioso, então passamos a madrugada até por volta das 5 horas conversando e orando juntos. Até hoje, ao contar essa história, eu me arrepio toda. Foi algo tão intenso e inexplicável que eu nem sei como me sentir. Desde então, nunca mais dormi na casa da minha madrinha. Ainda visito quando estou em Natal, mas não consigo passar mais do que um dia lá. Tenho medo de sentir ou vivenciar aquilo novamente, e principalmente porque não sei o que é. Será que tem a ver com o cemitério ou é outra coisa? Bom, esse foi o meu relato, ou melhor, 2 relatos, né? Espero que gostem. Estou adorando o novo quadro do Relatos do Além, e também o podcast Receios Obscuros. Estou maratonando todos os episódios. Obrigada pela oportunidade, e desculpem se falei demais. Ana, muito obrigado por esses 2 relatos, que você descreveu tão bem aí, com muitos detalhes, ficou até grande, e você não falou demais não. Eu gosto muito de relatos longos porque eu acho que contextualiza bastante para a gente entender exatamente o que aconteceu. E olha, eu achei a primeira situação com a sua mãe e você bebê muito, muito assustadora. Primeiramente, você ainda era recém-nascida, então você estava lá no quarto para dormir, mas um detalhe que é bom ser evidenciado aqui é que a sua madrinha já tinha dito que essa casa tinha coisas que ela nunca se sentia sozinha lá. Então, com certeza, tinha alguma coisa já previamente a esse dia aí que você chorou. Uma coisa interessante é o cheiro de queimado. Para quem ouviu o episódio aqui do Receios do Além, número 2, eu conto a história mais assustadora que aconteceu lá no Receios Obscuros. É um episódio bem grande em que o ouvinte ele conta uma situação que aconteceu com ele e ele também sente esse cheiro de queimado. E cheiro de queimado normalmente tem sim alguma coisa a ver com algo sobrenatural, algo ruim. E a outra parte também que me chamou muita atenção foi esse momento em que a porta bateu, você começou a chorar e a sua mãe tentava abrir a porta e não conseguia, e ninguém ouvia, tanto você quanto a sua mãe. Parecia que vocês tinham entrado em outra dimensão, né? Ela ficou ali parada durante um tempo, naquela situação, tentando abrir a porta, até que conseguiu. E mais estranho ainda, foi ela entrar no quarto e tá tudo bem contigo, você nem chorando tava. Então, quem é que tava chorando? Por que a porta trancou do nada e de repente destrancou? E por que ninguém ouvia a sua mãe e o choro? Parece que o tempo parou, né? Ou vocês estavam em outra dimensão. Parece que aconteceu alguma coisa ali muito estranha. E essa situação que aconteceu contigo, na minha opinião, foi muito parecida com o que aconteceu com a sua mãe, tendo em vista que ela também sentia essa energia pesada. Acredito que tenha sido a mesma coisa que apareceu para sua mãe, mas você não conseguiu ver. E o que evidencia isso é a questão das luzes, né, piscando e depois explodindo, e essa voz se comunicando contigo. Concluindo, na casa da sua madrinha é melhor nem dormir, né? Dá uma passadinha lá, fica um pouco, mas não dorme não, porque parece ter alguma coisa ali ainda não resolvida, né? Independente da reforma aí que ela fez, de demolir a casa, dividir em 2, ainda assim aquilo permanece ali. E o próximo relato é Figura Sombria, enviado pela Ana. Olá, ouvintes do Receios do Além e Relatos do Além. Comecei a ouvir os podcasts recentemente e estou adorando. Me chamo Ana Clara e tenho 14 anos. Essa história aconteceu comigo quando eu tinha mais ou menos 11 anos. Eu me lembro de estar sentada no sofá com as luzes apagadas, assistindo TV, enquanto meu pai tomava banho. Na época eu não estava bem de saúde mental e nem física. No início não sei se alucinei ou algo assim, mas a situação foi muito real. Comecei a ouvir passos e barulhos de pessoas vindo em minha direção, além de ruídos vindos do teto. Fiquei com medo, claro, mas tentei fingir que não estava percebendo nada. De repente vi uma figura alta. Tinha mais ou menos o tamanho de uma porta, uns 3 metros. Ela era completamente preta
Não tinha membros como mãos e pés e também não tinha rosto. Na hora fiquei paralisada, sem saber o que fazer. Ele ficou parado na porta, encostado, me encarando. Eu me cobri com o cobertor até a cabeça e fechei os olhos, desejando que ele sumisse. E, de fato, ele desapareceu até então. Mais tarde, no mesmo dia, fui dormir. Todas as luzes já estavam apagadas. Mas sabe quando sua visão se acostuma com o escuro e você consegue enxergar? Pois é, ouvi sussurros e barulhos de pessoas correndo. Quando abri os olhos e olhei para a porta, lá estava ele. A mesma figura sombria, mas agora com a cabeça inclinada para o lado, ainda me encarando. Eu estava apavorada e fiquei olhando de volta. Tive a sensação de que ele gostava do meu medo. Cresci em uma família evangélica, então fechei os olhos e comecei a orar, repreendendo aquilo em nome de Jesus. Devem ter se passado uns 5 minutos até a sensação de medo e de estar sendo observada desaparecer. Quando abri os olhos, ele já não estava mais lá e nunca mais o vi. Bom, esse foi o meu relato. Tem outras histórias de experiências sobrenaturais e paranormais que aconteceram comigo. Vou deixar para uma outra oportunidade. Foi isso. Um grande abraço. Ana, um grande abraço para você também. Muito obrigado pelo seu relato. Achei que o seu relato ficou muito bem escrito e você explicou bem a situação que aconteceu com você. Eu confesso que eu fiquei arrepiado aqui lendo seu relato, porque essa figura que você viu, ela sempre aparecia depois de barulhos, como se fossem pessoas vindo na sua direção, né? Então, das 2 vezes que ela apareceu, esse barulho antecedeu a aparição dela. Essa entidade me remete a Shadow People, né? Que é essa figura escura que você não vê olhos, mãos, nada, você só vê como se fosse um contorno, né? Aquilo parecia realmente gostar do seu medo, porque ficava te encarando e esperando você sentir medo ali. Da segunda vez, aquilo ficou com a cabeça virada para o lado. Eu achei isso assustador. E uma coisa que também me dá muito medo nesse tipo de relato é quando aquilo nunca mais aparece. Por quê? É claro que se aquilo aparece sempre, é muito ruim, né? Porque não vai embora, fica permanecendo ali. Mas por que algumas entidades elas aparecem às vezes uma vez e depois nunca mais? O que aconteceu para aquilo estar ali naquele momento? Qual a explicação disso? Dizem que o que a gente mais sente medo é do que a gente não sabe, né? Então, se você vê várias vezes o mesmo espírito, você já espera mais ou menos que ele apareça, por mais que dê medo. Agora, aquela coisa que aparece 1 ou 2 vezes e depois nunca mais, isso eu acho bem bizarro. Agora vamos para o próximo relato. O Sussurro, enviado pela Ariane. Olá, sou Ariane. Já enviei 2 relatos aqui, e como mencionei antes, tenho vários para contar. Estou enviando mais um agora. Eu morava com meu pai e minhas 3 irmãs. Eu deveria ter por volta de 14 anos. Nessa casa já avistei e ouvi várias coisas. Era uma tarde comum. Nossa casa era grande, com a cozinha e a sala juntas, separadas por um passa-prato. Em frente havia 2 quartos, um ao lado do outro. Eu estava na cozinha com meu pai, eu lavando louça e ele ao lado, preparando algo para comer. Uma de minhas irmãs estava em um dos quartos, que ficava perto da cozinha e da sala. De repente, ouvi uma voz feminina sussurrando meu apelido, que na época era Nani. Somente meus parentes bem próximos me chamavam assim. Essa voz chamou em um sussurro, baixo e suave, dizendo: This episode is brought to you by Indeed. When your computer breaks, you don't wait for it to magically start working again. You fix the problem. So why wait to hire the people your company desperately needs? Use Indeed's sponsored jobs to hire top talent fast. And even better, you only pay for results. There's no need to wait. Speed up your hiring with a $75 sponsored job credit at Indeed.com/podcast. Terms and conditions apply. Hey, it's Ryan Reynolds here from Mint Mobile. Now, I was looking for fun ways to tell you that Mint's offer of unlimited premium wireless for $15 a month is back. So I thought it would be fun if we made $15 bills. But it turns out that's very illegal. So there goes my big idea for the commercial. Give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. New customer offer for first 3 months only. Speed slow after 35 gigabytes if network's busy. Taxes and fees extra. See mintmobile.com. Apesar do tom suave,
havia algo terrível na voz que me fez arrepiar dos pés à cabeça. Parecia aqueles sussurros de filmes de terror. Meu pai também ouviu, já que ele sempre viu e ouviu coisas. Ele me olhou assustado. Perguntei: "Que foi?", achando que fosse minha irmã que estava no quarto. Ela gritou lá de dentro: "Não te chamei, tá louca?". Meu pai reforçou e perguntou à minha irmã se ela realmente não tinha me chamado, e ela confirmou que não. Consigo lembrar nitidamente da voz até hoje. Só de pensar, me arrepio inteira. Bom, esse foi mais um relato. Posso contar histórias do meu pai também, que são de arrepiar. Beijos e até a próxima. Ariane, um beijo para você. Muito obrigado pelo terceiro relato que você envia aqui para o podcast. Pode contar sim as histórias do seu pai, fiquei bem curioso para saber. E muito assustador o que aconteceu contigo, né? Foi uma experiência compartilhada entre você e o seu pai, então não foi coisa da sua cabeça, o seu pai também ouviu. Acho engraçado que nessas situações a gente sempre tenta buscar uma explicação, mesmo que não tenha, porque você ouviu um sussurro com uma voz muito bizarra, te chamando pelo seu apelido, e obviamente não seria sua irmã, porque ela estava muito longe, com a porta fechada do quarto, então não teria como ela fazer esse som tão perto de vocês dois. Mas ainda assim, a única explicação que a cabeça de vocês encontrou naquela hora foi que tinha sido sua irmã. Depois se confirmou que não foi, então foi realmente uma experiência sobrenatural. E eu sempre tento aqui, com efeitos especiais, modificar um pouco a minha voz e tentar imitar a voz que vocês ouviram, ou pelo menos como vocês escrevem. Obviamente nunca vai ficar igual, mas a minha curiosidade era saber como realmente é a voz. Imagina se eu pudesse colocar aqui para vocês a voz que a Ariane ouviu. Seria muito assustador, né? Bom, gente, esse foi o episódio de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Eu gostei muito mesmo de todos os relatos. Muito obrigado para todos vocês que enviaram. E, gente, contribuam aqui para o podcast enviando seus relatos por e-mail receisdoalém@gmail.com. É muito importante que vocês enviem para a gente sempre ter um episódio muito legal, com relatos interessantes e bem longo para vocês curtirem, tá bem? Não se esqueçam de entrar no meu podcast, o Receios Obscuros, para ouvirem o especial de Halloween. Tá tendo um episódio por dia, com vários temas diferentes, tá bem legal. Um beijo a todos e até o próximo episódio.